Quem que precisa mudar? O Senhor ou nós? Nós. Tá bom? Então percebam isso aí, que isso aí é muito importante. Ele diz aí que o ministério do Espírito Santo é habitar em nós e influenciar. Influenciar para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Por que ele nos influencia a nos parecermos com Jesus? Porque essa é a função dele. Ele veio para revelar ao mundo a pessoa de Jesus através dos crentes. Por que o Espírito Santo habita em nós? Para que nós, eu e você, possamos revelar Jesus a quem não conhece. E através dessa revelação, nós trazemos outras pessoas ao conhecimento e glorificamos a Deus. Então existe um propósito da gente ser obediente ao Senhor. Revelar Jesus ao mundo e agradar ao Senhor. 2 propósitos importantíssimos. O Espírito Santo habita em nós. E a partir dessa habitação, a nossa vida será vitoriosa. Eu achei muito interessante, porque esse texto que nós vamos ler agora, que é o texto de Romanos 8, a continuação, ele faz aí a sequência de Romanos 7. Romanos 7 é o eu no centro. E aí a gente tem uma conclusão de Paulo. Só tem o quê? Morte. Quando nós, seres humanos, estamos no centro, a tendência natural é o quê? Morrer. Mas no capítulo 8, a gente vai ver que é o Espírito Santo que está no centro. E aí o que traz para a vida do crente? Vida. Todas as vezes em que o Espírito Santo habita em nós, no sentido de habitação permanência, mas ele nos influencia nas nossas atitudes, na nossa vida diária, nós trazemos para nós e para os outros vida. Vamos ler o texto de Romanos 8? Todos os irmãos têm aí na lição, se não tiver na lição, não sei se vai estar projetado lá. Romanos 8, do verso 2 ao verso 17. É um pouco longa a leitura, mas é importantíssimo que nós compreendamos isso daí. Vamos ler todos juntos, né? Vamos lá? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos lá, pergunta número 1. No verso 2, a lei do Espírito da vida significa a presença do Espírito em nós. Como ele nos livra da lei do pecado e da morte? Hebreus ou Coríntios? Pode ser Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios 3,17? Irmão, encontrar, pode ler. Sim. Então, como ele nos livra do pecado e da morte? No verso 2, né, que nós lemos: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como ele nos livra da lei do pecado e da morte? O que os irmãos escreveram? Ou o que os irmãos conseguem responder dentro desse texto no verso 2? Foi falado na introdução. Ah lá, tá bem lá escrito lá. Hã? Estão com medo, irmãos? Pode chutar, a gente faz gol, a gente chuta na trave, vamos embora. Porque ele habita em nós, ele veio para habitar em nós. E esse Espírito que habita em nós faz o quê? Ele nos livra dessa lei que nos condenava. Vamos pensar. Vamos pensar. O que era a lei? A lei é boa, é perfeita, ela é espiritual. A lei de Deus, ela é perfeita, certo? Tem algum problema com a lei? Não. Qual é o problema? Nós, porque a lei é perfeita, a lei é boa. Mas nós somos bons? Não, nós somos pecadores. Então, o problema que a lei veio para salvar, ela não encontrou em nós alguém capaz de cumprir. Pensem na lei. Vamos pensar nos 10 mandamentos. A gente consegue cumprir 9. Né? Aqueles 10 mandamentos. Dos 9, os 9 primeiros mandamentos, eles são questões visíveis. Todo mundo consegue ver. Né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra seu Deus e todas as outras coisas. Honra teu pai e tua mãe. Tudo isso é visível, as outras pessoas conseguem perceber. Mas pensa no 10º. Não cobiçarás. Alguém consegue ver? Está lá dentro, né? A cobiça. Eu posso estar aqui, ó, dando aula para vocês, numa boa, tranquilona, né? Aula boa, tudo certo, sorriso. Mas lá no meu coração está cobiçando alguma coisa. Então, eu cumpro os 9, mas chega no 10º eu não consigo cumprir. E é a mesma coisa que não cumprir nenhum, né? É a mesma coisa que não cumprir nenhum. Então a lei ela é toda boa, mas eu e você é que somos os pecadores. Então, quando Jesus se encarnou e pagou o preço dessa lei, porque ele é perfeito, essa lei se cumpriu toda nele. E a partir daí, como nós vamos ver no restante do texto, nós somos colocados nele. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então percebam que a lei do Espírito da vida em Jesus nos livrou do pecado e da morte. Então, esse texto aqui traz para a gente só o verso 2, dá uma pregação inteira, né? Ele nos livra do pecado e da morte, porque ele veio habitar em nós. Simples assim. Então, como que ele nos livra? Vindo habitar em nós. Ele passou a morar em nós. Eu sou casa de Deus. Eu sou habitação. Você é casa de Deus. O que é isso aqui? Essas 4 paredes. O que são essas 4 paredes? É um lugar. Foi construído para adoração, certo? Mas se a gente lá na frente quiser comprar ali, uma esquina poderosa ali, onde o movimento é super top, a gente vende isso aqui. Não é não? Quanto vale isso aqui? Não sei não, não tenho a menor ideia. Mas a gente vende e
faz uma igreja top. Essa aqui também é top, mas a gente faz uma mais top que essa. Tem algum problema, irmãos? A gente vai pecar? Hã? Vamos pecar porque esse mármore ali foi doado pelo não sei quem, que eu não conheci, né? Mas alguém importante que abençoou a casa do Senhor, ou porque esse piso que essa semana eu estava admirando cada coisa disso aqui. Eu falei, gente, será que isso foi colocado aqui? Eu fico pensando como que foi construído cada pedacinho desse negócio bonitinho aqui no chão. Lindo esse piso. Mas isso aqui não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós, eu e você. Isso aqui um dia pode ser um supermercado, que é grande, né? Entendam, irmãos, nós éramos imperfeitos, ainda somos, mas em Cristo Jesus, através do sacrifício dele, toda a lei se cumpriu nele, e a partir daí o Espírito Santo veio habitar em nós nos tornamos casa de Deus. É uma resposta longa para uma pergunta só, né? Não, ô pai, ajuda a pessoa. 2. Escreveram, né, irmãos? Quero que os irmãos me respondam aí. No verso 3. A lei sozinha, já até respondi, ó. A lei sozinha era impossível de nos santificar, né? Porque a nossa natureza era doente, é pecaminosa. Por isso Jesus se tornou homem e Deus colocou sobre ele toda a nossa condenação. De que maneira a vinda de Jesus condenou na carne o pecado? Já respondi na explicação da 1. De que maneira, irmãos? O verso 3, vamos ler lá todo mundo junto. Olha lá, ó. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Em que carne Deus condenou o pecado? Na minha? Na sua? Na de quem? Na de Jesus. Quando Jesus lá naquela cruz morreu por mim, por você, Deus pegou todos os nossos pecados e jogou na carne dele, sobre ele. Tanto é que era tão insuportável de olhar, vou usar assim a expressão, lógico que não é essa, né, mas traduzindo para o nosso português, para a gente entender, Jesus fala, né, meu Deus, por que você me abandonou? Porque o pecado de toda a humanidade, dos que já haviam existido, dos que existiam e dos que existiriam, estava sobre Jesus. Deus resolveu não olhar para ele ali naquele momento. Todo o pecado estava condenado, toda a carne pecaminosa, minha, sua e de toda a humanidade, estava sobre Jesus. Então, como que isso foi possível? De que maneira? Jesus assumiu o quê? A nossa culpa. Essa é a resposta. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus levou sobre ele todos os pecados. Então, o que estava sobre mim, o que eu fiz lá no passado, o que eu faço hoje, o que eu ainda vou fazer, estava sobre Jesus na cruz. Por isso que não depende de mim, glória ao Senhor. Não depende de você ser salvo, não depende de você se santificar, você não perde a salvação, você nunca vai perder se você for um eleito de Deus. Por quê? Porque foi Jesus que conquistou, não é você, não sou eu. Que você vai pecar. Você vai pecar, eu vou pecar, todos nós vamos. O que a gente não pode querer é viver no pecado. E aí você fala assim, mas é tão bom, né, saber, então eu posso pecar tranquilo. Aí a gente vai para João, já falei isso aqui várias vezes, né? 1 João, aquele que ama a Deus não tem prazer em viver pecando. Romanos 6, a boa de Bíblia aqui, ó. Vários textos falam sobre isso. Né? Se a gente ama o Senhor, não tem como amar o prazer do pecado, tá? Por mim mesmo eu não posso viver uma vida que agrada a Deus, lembrem disso. Por mim mesmo, eu não posso viver uma vida que agrada a Deus. Por mim mesmo, eu não posso viver uma vida que agrada a Deus. É só através da ação do Espírito Santo em mim, por meio de Jesus. Então, não se ache agradável a Deus, que eu vou te falar, você não é. Te contar um negócio. Você não é agradável a Deus. Deus olha para você e fala, meu pai, eu mesmo, né? Eu mesmo. Ser humano esquisito. Mas ele olha para nós e ele vê Dulce, ele vê Miriam, ele vê Juraci? Não, ele vê Jesus. E é por isso que ele nos aceita. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que você achar que você está lá no fundo do poço e que Deus não está te amando, você está enganado. Porque ele te ama do mesmo jeito, sempre. Ou toda vez que você estiver super santo, estiver tudo bem na sua vida, Deus te ama do mesmo jeito do dia que você estava no fundo do poço. Porque o amor dele não tem sombra ou variação de mudança por nós. Tá bom? Vamos lá.
Jesus sofreu a condenação em nosso lugar, de modo que a exigência da lei fosse cumprida em nós. Leia o verso 4 e explique o propósito a fim de da obra de Jesus. Vamos lá no verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse termo, a fim de... Alguém pode explicar? Jesus sofreu a condenação em nosso lugar, de modo que a exigência da lei fosse cumprida em nós. Leia o verso 4 e explique o propósito a fim de da obra de Jesus. Qual era o propósito? Melhorou, né? Qual era o propósito da obra de Jesus? Sim, o propósito da obra de Jesus é para que a gente ande do lado de Deus. Mas o que Jesus cumpriu lá? O que Jesus nos, vamos dizer assim, aplicou em nós? A sua? Está no texto. Tudo isso se chama, num resumidozinho, justificação. Nós não nos tornamos justos. A gente não se torna justo, a gente continua pecador, certo? Todo mundo entende isso? Eu e você continuamos pecadores. Mas em Jesus, a justificação veio sobre nós. Através de Jesus, a justificação está sobre nós. Então, nós somos capacitados a não andar mais segundo a carne. Isso aqui é top, sabe por quê? Acabou a nossa desculpa. Amo isso. Acabou a desculpa, mas a carne é fraca. E daí? Se vira, irmão. Você agora tem capacitação do Espírito Santo para vencer. Eu tenho que me virar, tenho que parar de dar desculpa para mim. Ah, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo. O problema é seu, que não quer ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque não tem essa não. Para crente não tem essa desculpa. Eu vou te contar um negócio sério, acabou. Não tem mais desculpa. Ou você vive ou você vive. Por quê? Porque nós fomos capacitados a sermos vitoriosos. Nós somos capacitados em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo em nós, que fomos justificados em Jesus, a termos uma vida de... O que anda junto com o crente, que é a responsabilidade humana? A soberania de Deus anda juntinho com a nossa responsabilidade, que é de ser santo. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo a termos uma vida vitoriosa para sermos santos. Não é para termos dinheiro, nem casa boa, nem carro novo. Andar no Espírito. Contamos, né, Paulinha? Contamos para eles. É isso. Você é vitorioso, você pode estar com o bolso vazio, conta bancária zerada, ou 1,73, igual aquele negocinho lá, né, aquele... figurinha de 1,73 que tem na minha conta, 1,73. Não importa, a vida vitoriosa é aquela que tem, aquela pessoa que tem uma vida de santificação, porque ela foi capacitada para isso. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que mora em nós. Então não tem essa desculpa, a carne é fraca, mas o Espírito da vida, diz o restante do texto. O Espírito Santo nos capacita. Então, todas as vezes que a gente olhar para a justificação é um ato de quem? De Deus, lá no tribunal de Deus. Né? Não tem nada a ver com a gente, tem nada a ver comigo. Em Cristo Jesus, Deus nos justificou. É um ato dele. Mas a santificação é responsabilidade nossa. A gente escolhe pecar ou escolhe não pecar. Entenderam? Então, a justificação acontece no tribunal de Deus e a partir daí eu recebo o Espírito Santo e você, e a gente tem condição de ser vitorioso. A vitória é se livrar das consequências, se livrar dos desejos, se livrar de tudo aquilo que te leva a pecar, saber sair, querer sair das situações que te levam a pecar. Nós usamos sempre o exemplo básico, né, da comida. Aquele que não pode comer um doce, aquele que não pode comer gordura, aquele que sabe que não pode determinada questão na vida, mas ele está lá procurando fazer, procurando comer, procurando se envolver. E eu desejo sair dessa situação, irmãos. É aquela pessoa que fica incomodada a não permanecer mais naquele estado que ela está, ou fazer aquela coisa que ela faz. Ou comer aquela determinada coisa que ela sabe que faz mal para ela. Aí você vai delimitar aquilo que é tentação para você.
né? A gente fala livrai-nos da tentação, né? De todo mal, porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua área de dificuldade, a área de fraqueza. E o Senhor te capacitou com a ação do Espírito Santo. Mas é obra dele, essa capacitação. Mas o cumprir, através para buscar a santificação, é nossa. Como está aqui no verso, né? Verso 13. Se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Não é só a questão de estar habitando o Espírito. Nós temos que mortificar os feitos do nosso corpo, da carne. Reverendo Hernandes diz que é para a gente andar com um atestado de óbito no bolso. Você está morto, morreu, irmão, acabou. Gostei. Já era, aquele velho homem, acabou. Gostei. Por quê? É aquele velho homem de colocar um certificado que ele fala, de saber que quando a situação vier, você está lá, eu lembro aí, eu estou morto, né? Eu tenho que decidir sair dessa situação. Eu tenho que querer sair. Eu não posso querer continuar nisso daqui. Eu não posso gostar de estar aqui. Irmãos, não significa que não é bom. Presta atenção. Quem é diabético e gosta de comer um doce, outro troço bom é comer doce. Quem é hipertenso e adora comer uma gordura do churrasco, troço bom comer, irmãos. Não é não? As coisas que muitas vezes fazem mal para nós, elas não são ruins, elas são boas. Coisa boa é batata frita. Outro troço bom. Mas a gente sabe que faz mal. Vai se encher daquilo por quê? É decidir, tomar uma decisão. Eu não quero isso para mim. Troço bom é panetone? Ô, pai. Troço bom, mas você entra no mercado e fala, hoje eu venço você, eu não vou te levar para casa. Não é? Nessa vibe. É assim que a gente tem que querer. Ah, mas você está falando de coisas bobas. São bobas, mas influenciam a nossa vida diretamente. Porque se a gente não consegue vencer uma tentação pequena, quero te falar, grande vai ser mais difícil ainda. A gente tem que começar pelas coisas pequenas. Aprender a resistir aquelas coisas pequenas. Porque aí a grande você já está acostumado a resistir. Você foi resistindo ao pequeno. Aí quando o grande veio, você fala assim, não, eu quero me livrar disso. É isso, irmãos. É essa morte aqui que ele está falando e é essa vida que ele está falando. Isso me lembrou uma frase do Lutero, que eu acho até engraçada. Ele falou, pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo. Depois eu descobri que ele sabe nadar. Isso aí. Entendeu? O Hernandes contou do Agostinho, que o Agostinho, a mãe dele orou por ele 30 anos, né? Porque ele era um homem muito devasso. Eu ouvi, fiquei ouvindo aquilo, achando interessante. E aí uma das amantes dele, depois que ele se converteu, né, já era um homem santificado pelo Senhor, uma das amantes dele viu ele passar na rua e ficou gritando, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele continuou andando, e ela, Agostinho, Agostinho, sou eu. Aí ele virou para trás, depois de cansar, ouvir ela gritar, ele falou, mas não sou mais eu morri. Nisso, assim, a gente precisa entender que nós estamos mortos para o pecado. Se eu quiser viver ele, eu vou viver, você também. Mas a nossa posição é, eu escolho me santificar. Você não pode escolher se salvar. A justificação foi algo que foi feito, igual você não escolheu nascer. Você escolheu nascer? Você decidiu, vou nascer. Estou a fim de nascer. Você fez isso? Não, irmão, você não teve atuação nenhuma. Você nasceu e pronto. É igual a salvação. Você foi salvo e pronto. Agora, se santificar é outra coisa. Você escolhe todos os dias, você faz escolhas. Eu sempre gosto de falar, a vida é feita de escolha. Vamos lá. 4. Diante do ensino até agora, você tem alguma desculpa para negligenciar uma vida de santificação? Tem, irmãos? Você tem desculpa? Você vai me dar uma, eu vou fazer ela cair. Te garanto. Você não tem desculpa, nem eu, né? Então a primeira resposta é, não, eu não tenho desculpa. Se eu quiser dar desculpa, é porque eu sou covarde. Presta atenção. Os covardes, diz lá Apocalipse, os irmãos estão preocupados com o passarinho, o máximo que vai acontecer com ele é bater no vidro. Deixa ele voar. O que acontece? Não tem ventilador ligado, né? Então está tudo certo. Não existe dentro da nossa vida um posicionamento para desculpa. Não, mas o Senhor viu que foi Ele que fez isso, por isso que eu fiz isso. Isso é uma desculpa. Não, mas eu fiz isso porque eu estava mal, estava triste, estava deprimida. Não é assim? A gente responde? Não, eu fiz isso porque Ele fez isso comigo. Irmãos, não existe para Deus desculpa. Você dá desculpa se você quiser. O problema é seu. Mas a sua desculpa não te santificará. Então, vamos lá. A justificação exige a santificação. Alguém explica para mim isso, por favor?
Expliquem aí, irmãos. A justificação exige santificação. Falei aqui já 10 vezes. Vamos, irmão, vamos fazer um gol. Hã? Os irmãos têm vergonha de falar. Pronto, olha lá. Gol. Gol. Isso aí. Se você foi justificado, todo mundo aqui foi salvo por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você tem capacidade de se santificar. Você é vitorioso para isso. Você foi capacitado para ser santo. Então não tem desculpas para você e para mim. Eu devo viver de acordo com a vontade de Deus agora. Vamos lá, número 5. A mente é muito importante no processo da santificação, no verso 5. O que significa colocar a mente nas coisas da carne e nas coisas do espírito? Vamos ler lá o verso 5, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Vamos ler Tiago 4, 4, colocar a mente nas coisas da carne. E depois vamos ler Colossenses 3, 2, que é a mente nas coisas do espírito. Tiago 4, 4, vamos lá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, vamos? É inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, vamos lá, Colossenses 3, 2. Vamos lá, pensai. As coisas que são, não nas que são aqui da terra. Então, o que significa colocar a mente nas coisas da carne? Segundo aquele texto lá que nós lemos e em Tiago. O irmão falou, pode falar, irmão. O que significa colocar a mente nas coisas da carne? Nós lemos lá Tiago 4. Aquele que ama o mundo se constitui o quê? Inimigo de quem? Então, colocar a mente nas coisas da carne é o quê? Eles sabem. Eles Tá só todo tem mundo vergonha. tímido hoje. Povo tímido. Irmãos, a timidez não é bom, não. É interessante a gente ver que o Maurício falava muito isso, que quando você está batendo um papo com alguém, uma longa conversa, eu tenho repetido isso aqui várias vezes para que vocês se lembrem disso. Você bate uma conversa, um papo com alguém de meia hora, 1 hora, e você não fala nada de Deus, naquele tempo de 1 hora. Significa que a sua vida está vazia das coisas de Deus. Porque o crente que vive a pensar nas coisas do alto, quando ele conversa com alguém, em pouco tempo ele fala sobre Deus. Ele encontra um caminho. Eu gostaria muito que você e eu, começássemos a prestar atenção nas nossas conversas. Quando você conversa, o que você fala? Quando alguém conversa, reclama com você, o que você responde? Como tem sido a sua fala, o seu palavreado? Não que você vai falar um evangeliquez, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes aquilo que está entranhado no nosso coração são as coisas daqui da terra. E a gente só fala delas. E aí você para conversar com alguém, a sua conversa é o tempo todo sobre Covid, política, o partido A, o partido B, a sua dificuldade financeira, a crise do país, o seu filho na escola, a professora do seu filho, os seus parentes que te dão trabalho, a sua família que é um caos. Você só fala sobre coisa ruim.
Ah, mas eu só falo sobre coisa boa. Ah, eu falo porque eu acredito nesse presidente. Ah, eu falo porque a economia vai melhorar. Ah, eu falo porque a professora do meu filho é top. Ah, eu sou uma pessoa sempre com conversas boas e positivas. Eu gosto sempre de falar porque a minha família é uma bênção. E daí? Jesus entrou aonde nisso aí? Lugar nenhum. A sua vida de crente não fez diferença na sua conversa. Sabe por quê? Positivismo não salva ninguém. Assim como negativismo também não. A nossa conversa precisa estar recheada das coisas do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. E esse pensamento, irmãos, vai gerar em nós um sentimento. Isso é coaching. Mas serve. E o nosso sentimento vai gerar uma ação. Compreenderam? Eu penso, eu sinto e eu vou agir a partir daí. Eu estou pensando em trocar o meu carro. É verdade. Então, o que eu quero fazer? Eu preciso ajeitar o meu carro, aí eu começo a sentir coisas, né? Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Beleza, esse é o nosso pensamento. E a partir daí eu gero ações que me tragam dinheiro para que eu possa consertar aquilo que eu quero ou deixar bonito para vender, certo? Entenderam a lógica? É assim que nós funcionamos. Eu penso nas coisas do alto. Então, eu penso em salvar aquela pessoa que eu estou conversando. Salvar no sentido de pregar o evangelho para ela. Então, eu penso, eu vou começar a sentir um desejo enorme de colocar Jesus naquela conversa, de colocar o evangelho naquela conversa, e a partir daí eu vou falar. Perceberam? É, sim. Essa boa notícia, né? Muito bom, muito obrigada. Perfeito. Podemos passar? Respondemos? O que os irmãos anotaram? As coisas do espírito e as coisas da carne. As coisas da carne são os prazeres e as filosofias desse mundo, irmãos, que são inculcadas em nós. A Tati postou essa semana lá no grupo dos pais da UCP, até pedi para a Paulinha ver. Um lápis, irmão, de cor. Lápis de cor que a criança pinta. O lápis azul, estava escrito assim, ó. A marca, né, do lápis. E do outro ladinho assim, ai, eu queria ser rosa. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é uma filosofia do mundo, irmãos. Que é inculcada em nós. Então, quais são as obras da carne? Os prazeres e as filosofias do mundo que são inculcadas em nós e a gente nem percebe. E ainda eu comentei lá no grupo. O que eles fizeram foi pegar a Bíblia e viver para eles, porque eles inculcam na cabeça da criança, andando, sentando, andando, conversando, jantando, dormindo. Eles inculcam, desenhando na cabeça da criança aquilo que eles querem, a filosofia do mundo. O que nós precisamos fazer é seguir a palavra e inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. E os prazeres e as questões das coisas do espírito. Vida devocional, palavra, atos de louvor, pensamento que gera o sentimento. Eu tinha até anotado aí, eu nem tinha visto. Entenderam? Escreveram? Beleza, 6. Para onde pode nos levar a mente? Verso 6. Quais são as consequências das duas mentalidades? Verso 6, vamos lá? Esse para onde pode nos levar a mente, nós podemos colocar para onde você pende. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Quais são as consequências? Para onde pode nos levar a mente? Verso 6, que acabamos de ler. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Eu posso pender para o lado da... Hã? Não. Essas são as consequências. Hã? Eu posso pender para a ou para... Isso. Então, qual é a consequência de eu ir para me pender para a carne? A morte. Para o espírito, do eu, né? A morte do eu. É.
Então, deram para entender dentro do verso 6? Complica não, irmão. Complica não. Também. Então, a nossa mente indo para o lado da carne, isso vai gerar, como a Dulce falou lá no início, gera morte. Mas se eu me tender para o lado do espírito, qual vai ser a consequência na minha vida? Como diz o verso 6, vida e paz. Irmãos, é a resposta até das 5. Que eu falei, quando você pensa alguma coisa, você vai ter um sentimento sobre aquilo e aí você vai agir. Lembram disso? É natural, é a mesma questão aí. A mente leva você a ter ações. Então, quando a gente vive essa ação da carne, a gente vai fazer coisas que a carne demonstram. Você vai ver uma situação ruim, você não vai ter uma palavra boa ou de ânimo ou de paz para aquela pessoa. Você vai ver uma situação ruim, você está na carne, você vai reclamar. Você vai concordar com aquela pessoa. Não, é isso mesmo, e a gente não pode aceitar isso, está tudo errado. Aquelas pessoas que a gente conhece e aquelas situações que a gente tem costume de fazer quando a gente fica chateado com alguma coisa. Mas quando a gente está pendendo para o lado da vida ou para o lado do espírito, eu quero encontrar uma solução e uma solução de paz, e não uma solução de conflito, uma solução de briga, de guerra. Percebam que isso, irmãos, é no nosso cotidiano. A gente não está falando isso aqui de vida de igreja, não. Tá? A gente está falando da nossa vida prática diária. Porque vida de igreja, a gente só fala de vida e paz. A gente vem aqui para a EBD, está todo mundo sentado na paz, na bênção, na glória. Mas a gente está falando lá na sua casa. Lá na minha casa. Quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está com aquele parente seu que te... igual o povo vai, desenerva. É disso que a gente está falando. São nessas situações que a gente mostra se a gente tem vida e paz ou se a gente tem morte na nossa cabeça, né? Na nossa mente, no nosso pensamento. Tá bom? 7, verso 7 e 8, vamos ler. 7 e 8 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O 8, portanto, vós, porém, não estáis na carne. Não, portanto, os que não estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que a gente agrada ao Senhor? O que o incrédulo não pode agradar a Deus que o crente pode? Por que o incrédulo não agrada a Deus? Vamos uma pergunta por vez. Também já foi falado. Já foi falado, já foi respondido. Por que uma pessoa que não conhece a Jesus não agrada a Deus? Irmãos, pode ser a pessoa. Vamos pensar, eu não estou dizendo que não é crente não, tá, irmão? Nem que foi salvo. Ouçam o que eu vou dizer, para não dizer coisa que eu não disse. Vamos pensar em alguém que é top dos tops de bondade e ação social. Irmã Dulce, não eu, aquela outra. Gente, pensa numa mulher bondosa. Não conheço igual, nunca ouvi falar de ninguém parecido com aquela mulher. Que deixou a vida dela, tudo que ela faz no sentido humano nosso atual, tá, irmãos? Que a gente conhece, porque tem os discípulos, tem um monte aí. Mas estou falando da nossa atualidade, todos nós conhecemos e viveu junto com a gente aqui no nosso período de vida, de existência. Deixou toda a vida dela em prol de alguém, de outras pessoas pobres, miseráveis, doentes, que ninguém quer cuidar. Hoje nós temos algumas dificuldades aqui no nosso meio, no meio geral, de pessoas que não querem cuidar dos seus parentes doentes. Já viu isso? Conhece alguém assim? Conhece alguma família assim? Ixi, ó. Beleza. A irmã Dulce fez isso. A gente tem aí, vamos pensar se a irmã Dulce não tiver conhecido Jesus como o único suficiente salvador dela. Ela agradou a Deus em alguma coisa? Se eu, Dulce, não fizer mortificar, agora falei da outra, agora vou falar de mim, né? Eu, Dulce, se Célia, se Márcia, se Paulinha, se Edmilson, Liz, a gente não mortificar a nossa vontade carnal, sem Jesus a gente é possível agradar a Deus? A gente só agrada a Deus por meio de quem? Jesus te justificou, lembra? Jesus te justificou. E agora você tem o Espírito Santo de Deus. Incrédulo tem o Espírito Santo de Deus? Não. Então não tem Jesus. Porque só tem Jesus, quem tem o Espírito, só tem o Espírito quem tem Jesus. Então a resposta é essa. Por que o incrédulo não agrada a Deus? Porque ele não foi justificado por Cristo Jesus, ele não tem o selo do Espírito Santo, ele não é templo do Espírito Santo. Mas a gente volta a lembrar que tudo de bom que eu fizer não me garante o céu.
Uma vez eu estava evangelizando uma senhora, eu era adolescente, e eu evangelizando ela, ela falou assim, não, eu não tenho pecado, não. Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca roubei nada de ninguém. E eu não tinha sido preparada para aquela resposta, né? Porque quando você faz um determinado tipo, não vou dizer o nome, de um evangelismo, ele não te prepara para as situações, até porque eu era adolescente, eu não tinha experiência. E eu fiquei sem saber o que responder para ela. Aí uma pessoa que estava do meu lado, porque eu não estava sozinha, respondeu, mas olha só, em Jesus, tudo que você fizer é nulo. Só nele, só através dele é que a gente tem acesso ao céu. Você pode ser uma pessoa muito bondosa, mas se Jesus não te garantir o céu, você não tem ele. Aí eu fiquei assustada, eu falei, é mesmo? Boa resposta, ainda bem que eu estava acompanhada, né? Senão eu não ia saber responder. E é isso, é simples e fato. Próxima. O que é verdadeiro para aqueles que estão em Cristo, né? Paulinha, pode ir você. Não. Verso 8. 9. Verso 9. Resposta 8. Vamos lá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é verdadeiro para aqueles que estão em Cristo? Já foi falado também. É a 8. É a 8, versículo 9. O que é verdadeiro para aqueles que estão em Cristo? Foi repetido aqui várias vezes. Oi? Habitando em nós, isso aí. Isso que é verdadeiro para aqueles que estão em Cristo. Lembra que é Ele que te capacita a ser vitorioso, irmãos. Crente não pode ter uma vida dupla. Isso é terrível. Terrível, porque a gente quer ter. A gente quer ter uma vida dupla. Por quê? O pecado em si, ele não é ruim. Ele te gera consequências ruins depois. Mas lembra que eu falei aqui? O pecado em si não é ruim. A gente gosta de pecar. O problema é que ele nos condena. E o problema é que quando nós gostamos dele e queremos permanecer nele, isso mostra que nós não temos o Espírito de Deus. Então, se você gosta ou eu gosto de estar no pecado e permanecer nele e viver uma vida dupla, ou seja, aqui eu aparento, eu apresento para os irmãos uma santidade, ou lá fora eu faço tudo o que eu não devo fazer. Isso é ser um fariseu, um hipócrita. Eu vivo de aparências, mas na realidade eu sou como um sepulcro caiado. O texto diz isso. Estou pintadinho por fora, bonito que só, mas lá dentro é cheio de podridão. Nem parece que é crente. 9, verso 10 e 11. Então, responderam aí, né? Na 8. Verso 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por que é importante que o Espírito Santo habite no crente? Por quê, irmãos? Vamos lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Por que é importante que o Espírito Santo habite nos crentes? É Ele que te dá o quê? Você queria estar morto hoje? Literalmente falando, irmãos, estou falando morte sobre pecado, não. Estou falando que você queria estar morto hoje. Quem queria estar morto hoje que levanta a mão? Aleluia.
Porque desejar morrer não é algo bom, né? Significa que você está deprimido. Não é normal. Não é normal. Vamos combinar. Irmãos, o Espírito Santo é o que te dá a vida. Ele que te capacita a ser vitorioso. Quem quer vitória hoje? Aleluia, né? Também está na normalidade. Glória. Ele que nos capacita, irmãos, a termos essa vitória. A vitória sobre a morte. As coisas que nós queremos, naturalmente falando, nos levam a morrer. Eu e você escolhemos sempre morrer. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, carnalmente falando. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita a ter uma vida vitoriosa, nos fazendo escolher as coisas que trazem vida. Então, quando a gente entende isso daí, por que é importante? Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou sempre querer pecar e gostar de pecar. Vai ser natural em mim, eu não vou nem sentir nada, não vou nem ter peso na consciência. Que é isso, gente? Durmo tranquilamente no meu travesseiro, não é não? Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente peca e a gente fica numa tristeza profunda. Você fica mal. Você tem que ficar mal. Se você não fica mal depois que você peca e você sabe que você pecou, irmãos, tem algo errado. Tem algo errado. Problema. A gente é assim mesmo, a gente é humano, beleza, também concordo. Mas você tem que ficar mal. Se você não ficar, se você não sentir aquela coisa te incomodando, tem algo errado aí, tá bom? 10, os versos 11 e 12. Por que devemos viver no Espírito? E o que significa a mortificação da carne? Verso 11 e 12. Se habita em vós o Espírito, vamos ler todo mundo junto? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como que se constrangidos a viver segundo a carne. Então, nós somos devedores a quê? Nós somos devedores, não para a carne, mas as coisas do alto. Nós estamos sempre devendo no sentido de que nós precisamos buscar, não pagar no sentido de para ser salvo, mas de vida santa. Lembra que nós falamos que a santificação é um dever? E por que esse dever, essa obrigação e esse privilégio? Porque nós já fomos justificados. Então, a santificação deve ser uma obrigação nossa, uma obrigação prazerosa. Nos santificarmos deve ser uma obrigação prazerosa, porque nós somos devedores, sempre seremos. Jesus já pagou, não já? Mas, meu filho, para mim, para você, você quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, diz o texto. Então, a gente tem que estar sempre vigilante nessa questão. Não, estou em Jesus, está tudo pago, aleluia, glória a Deus, está mesmo. Mas a vida santa é uma responsabilidade humana. Lembra que eu já falei? É vitorioso, mas está aqui para viver. É vitorioso sim, mas está aqui, tem que viver. Devemos dizer não ao pecado, denunciar o pecado em nós. Irmãos, eu gosto muito dessa frase que eu escrevi. Denunciar o pecado em nós, não na vida do irmão. Já se denunciou para você mesmo, para o Senhor? É isso que a gente precisa fazer. A gente gosta de denunciar o pecado do irmão. Você viu o que a Paulinha estava fazendo, Miriam? Fiquei apavorada. Aí a Miriam, Carmen, você viu o que a Dulce fez? Quem diria, hein? Logo Dulce, com aquela cara de santa que ela tem. É assim, irmãos. Aí você chega para frente do espelho e fala, Dulce, Dulce, o que é isso que você está fazendo? Já chegou para o espelho e falou assim, Carmen, abre teu olho, cara. A gente precisa se denunciar. Para Deus, falar, Senhor, olha o que eu estou fazendo, Senhor, me ajuda aqui. Está difícil para mim, porque eu gosto disso aqui, Senhor. É igual uma frase de um puritano, um pequeno trecho de um livro de um puritano, eu não lembro o nome dele, mas ele fala que todos os dias nós devemos pegar a vara, a palavra, né, a vara, fustigar o arbusto até Adão sair dali. Eita! Né? Porque quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, o que ele fez? Se escondeu. Aí devemos todos os dias pegar a vara e fustigar até, como você falou, denunciarmos a nós mesmos. 11. Vai lá você, Paulinho. Qual? 11, né? Como o Espírito nos conduz, verso 14, qual a diferença entre espírito de escravidão e espírito de adoção? Vamos lá, 14 e 15.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Como o Espírito nos conduz? Vamos lá no verso 14. Tem uma palavrinha no 15 que eu acho que resume bem isso daí. Põe lá o 15 pra gente. Vamos lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Como o Espírito te conduz, irmão? Te conduz para pecar? Te conduz então para quê? Para ter uma vida? Isso aí, aleluia. Ele te livrou dessa escravidão. A gente não é mais escravo do pecado. A gente peca, presta atenção. Você peca? Beleza, eu também. Mas a gente é escravo dele? Não. Significa que eu posso o quê? Ser livre. Livre é saber escolher. Vamos fazer, como é que chama essa palavra, esse negócio que eu fiz? Exatamente, isso aí. Então, ele nos guia para a verdade, para a vida, para o amor. Como é que o Espírito Santo te conduz? Ele te conduz para a vida. Quem escolhe a morte somos nós, no sentido de santificação ou não, tá, irmãos? Então, prestem atenção. Para viverdes outra vez, não, né? A gente recebe para não viver atemorizado, porque o medo que causa em nós, né? O pecar traz para nós medo. Medo do futuro, medo que vai acontecer. Você não vive com medo, não? Quem vive com medo? A gente vive com medo. Ah, não vivo com medo, estou nem aí. Ah, se eu fosse parar para conversar com você, eu vou encontrar um medo, eu tenho certeza. A gente sempre tem medo de alguma coisa. No sentido das coisas incertas que nós não sabemos. Porque nós, muitas vezes, estamos olhando para as coisas com nossa visão, e não com a visão de Deus. Mas recebemos o espírito de adoção. Eu gosto muito dessa expressão de adoção, porque quando você adota um filho, não é igual filho natural. Né? Eu não sei quantos irmãos aqui planejaram os filhos, mas a maioria de nós, a gente tem filho assim, estou grávida. Né? A maioria da mulherada é assim. O casal não planeja o filho, descobre que está grávida. Quando se planeja também é muito bom, mas a adoção ela é totalmente planejada. Ninguém adota uma criança e fala, ih, adotei. Ninguém faz isso, irmãos. A adoção ela é algo planejado. Ela é algo assim pensado. Mas a gente vai adotar quem? Aonde? Como? Em que tempo? É pensado nos detalhes. Né? E é interessante que é o Senhor que também conduz para a adoção dos filhos. Então, a gente vê o planejamento do Senhor em nos adotar em Cristo Jesus aí, baseado no qual a gente clama, Abba, Pai, Paizinho, vida de intimidade com o Senhor. Ter uma vida de santificação no Espírito Santo nos leva a ter intimidade. E a gente pode dizer, Paizinho, essa é a expressão. É isso que quer dizer isso aí. Passa a ter intimidade. Então, o Espírito nos leva a uma vida de intimidade com Deus. Através dele, ele nos guia para a vida e vida de intimidade com Deus. Resumindo o texto. 12. Quais os privilégios e obrigações de ser filhos de Deus? Verso 15 a 17. Põe o 16 aí para a gente, que a gente já leu 15. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Então, quais são os privilégios e as obrigações? Privilégio, chamar Deus de Pai. Paizinho, a intimidade com o Pai. Fomos adotados, ter sobre nós o espírito de adoção, co-herdeiros com Cristo. Está tudo no texto aí, ó. E qual é a obrigação? Que ninguém gosta? Está lá no último parágrafo lá. Está no finalzinho. Hã? Vai, Carmen. Sofrer com Cristo. Quem gosta de sofrer aqui?
Aí você sofre, eu vou te contar um negócio, você vai sofrer. Você vai sofrer, irmão. Está escrito que você vai. Está escrito que eu vou. Não tem para onde correr, vou te contar, hein? Não tem para onde correr. Mas vai ficar mais fácil porque a gente já sabe. Não é? Se eu te contar, se eu revelasse para você que você, ao sair daqui, você vai machucar o seu pé, ali na rua. O que você ia fazer, irmão? Você ia desviar do caminho, passar por outro, não é? Então, a gente tenta se desviar. Lá está escrito que nós já vamos sofrer. Por isso, nós temos que escolher ser guiados pelo Espírito. Porque no sofrimento, a gente vai saber sair dele glorificando a Deus. Porque o sofrimento é certo. Para você e para mim. Não tem para onde correr. Não fique se achando especial. O amor de Deus medido é igual por todos nós. Não tem ninguém especial aqui. De verdade, né? No sentido da palavra especial, de ter alguma. Todos nós somos amados por Deus na mesma medida. E a palavra diz que nós vamos sofrer com Cristo. Mas também com Ele nós seremos glorificados. Tá bom? Já estamos sabendo, então a gente escolhe ser guiado pelo Espírito para sofrer e ser glorificado com Ele. O que significa ser um herdeiro de Deus, Paulinha? Vamos lá. Está no verso 17. O que significa ser um herdeiro de Deus? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é ser herdeiro, gente? Quando você descobre que é herdeiro de alguém, você recebe o quê? As benesses que vêm com essa condição de herdeiro. Então, o que significa ser herdeiro de Deus? Tá ali, herdeiro de Deus e o que mais? Co-herdeiro. Ter o quê? Ter os privilégios de Jesus. Tá lá, ó, co-herdeiros com Cristo. Significa ser herdeiro de Deus é ter os privilégios do Senhor. Quem costuma mandar e-mail aqui? Quem costuma mandar e-mail? Sabe mandar e-mail? Quem sabe mandar e-mail? Você, às vezes não costuma mandar, mas sabe mandar. Ou quando você copia uma mensagem do WhatsApp. Quem sabe copiar a mensagem do WhatsApp? Aprendeu a copiar, Paulinha? Vocês sabem copiar, que eu sei que vocês sabem copiar. É isso ali. É você enviar para todo mundo receber igual aquilo que foi copiado. Co-herdeiro é isso. Jesus recebeu toda a glória. Deus copiou para nós. É isso. Ficou fácil agora de entender o que é co-herdeiro? Herdando junto a mesma coisa. Então, a gente recebe todas as promessas que Jesus tem, todas as glórias que Jesus tem. Não aqui. Aqui é o sofrimento que ele sofreu. Está ali, garantido. Mas na glória, porque essa vida aqui, irmãos, era muito passageira. Por isso que eu falei, para de brigar com quem não tem que brigar. Para de discutir por coisa pequena à toa. Ontem a gente estava falando isso no carro, né? Para com isso. Não vale a pena. Isso aqui é só sofrimento. Você vai trazer mais sofrimento para você? Olha, deixa passar. No sábado, eu me lembrei de tempos atrás, sabe quando a criança está comendo e ela derrama suco sobre a mesa? Mas quando a criança derruba, você fica aqui, não tem problema, não é assim que você fala? Ou assim que você falava? Não, você não está vendo, menino, você não está enxergando. Lembra disso? Quando a gente fazia isso? Quando a gente fazia isso. Porque adulto também derruba, né, o copo. No sábado aconteceu isso. Alguém derrubou o copo, né, de suco. Aí depois o outro derrubou. Eu comecei a rir muito. Eu falei, gente... E a criança assustada, assim, olhando para mim, sabe que ela tinha derrubado o copo. Eu falei, não tem problema não, depois é só a gente limpar. E ela, não tia. Foi muito engraçado, porque ele estava esperando eu brigar. Eu falei, não tem problema, depois a gente limpa. A gente já tem sofrimentos, então pare de buscar. Porque aqui é sofrimento.
Pare de trazer sofrimento para você por coisa tão pequena. Mas na glória nós herdaremos todas as promessas de Jesus. Então é nisso que a gente se baseia a vida, não nos sofrimentos dessa terra, mas na glória que está por vir. De glória em glória a gente vive, lembra disso? Foi, né? Foi. Aplicações práticas. Vamos ler todos juntos? Quem tem a lição aí? Por que nós somos vitoriosos? A aplicação prática diz aí. Porque o Espírito habita em nós para nos libertar da lei. Lembra que a lei é boa, perfeita e espiritual, mas nós é que somos imperfeitos e pecadores? Mas o Espírito em nós nos liberta de ter que cumprir essa lei, porque Jesus já cumpriu por nós. Nós somos vitoriosos por quê? Porque o Espírito habita em nós para cumprir a lei de Deus por meio de nós. O Espírito habita em nós para nos santificar. O Espírito habita em nós como garantia da nossa futura ressurreição física. O Espírito habita em nós para termos intimidade com o Pai. E o Espírito habita em nós para testificar a nossa filiação. Somos filhos de Deus. Somente aquele que foi salvo por Jesus é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Todos os que fomos salvos por Cristo Jesus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Algumas pessoas são criaturas. Né? A gente gosta de falar, todo mundo é filho de Deus. Sim, todo mundo que foi salvo em Cristo Jesus é. Ficou alguma dúvida? Não? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela nossa lição? Márcia, ore e agradeça ao Senhor pela lição da EBD, por favor. Senhor, muito obrigado porque estamos reunidos em EBD nessa manhã de domingo. Obrigado pelos alunos que vieram. Obrigado pela tua palavra, que aqui foi explanada, que possa ficar guardada nos nossos corações, que possamos, Senhor, falar dela para outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque temos a EBD aqui na nossa igreja e sabemos que muitas igrejas não têm a escola dominical. Que possamos dar valor à nossa lição, à nossa revista, que possamos estudar em casa, estudar aqui, e que possamos ter sempre nos nossos corações o desejo de aprender mais e mais da Tua palavra, e que ela fique guardada sempre nos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.